Em 2023, um time não só ganhou a Copa Libertadores. Ele foi lá e desafiou mais de um século de táticas, de ideias sobre futebol, como a filosofia que conseguiu unir o bonito e o eficiente. Essa é a história de como o Fluminense pintou a América de tricolor e transformou um troféu em um verdadeiro manifesto. Pensa bem nessa pergunta. Foi essa ideia meio radical que guiou o Fluminense até o topo do continente. É uma questão que vira de cabeça para baixo o jeito que o futebol posicional, aquele que domina a Europa, é pensado. E a resposta que eles deram em campo foi simplesmente revolucionária. E no centro disso tudo, claro, tem uma figura, Fernando Diniz. A filosofia dele, que a galera apelidou de dinizismo, vai muito além de um simples esquema tático. É um jeito novo de enxergar o campo, sabe? Tudo baseado na liberdade, na intuição e, mais importante de tudo, na conexão entre as pessoas. A ideia, no fundo, é até simples, mas botar em prática é outra história. Em vez de cada jogador ficar guardando a sua posição, a sua casinha, eles se juntam, se aproximam da bola. O objetivo? Criar uma vantagem numérica ali, naquele pedacinho do campo, com passes curtos, tabelas rápidas. É um tipo de caos organizado que desmonta até as defesas mais arrumadinhas. É o oposto do famoso jogo posicional europeu. E olha, essa citação resume a coisa toda perfeitamente. Não importa tanto o desenho tático no papel. Se os jogadores estão perto um do outro, se relacionando em volta da bola, o jogo simplesmente flui, o campo se abre. Uma ideia bem ousada, né? Mas que se provou... Nossa, poderosíssima. Bom, toda grande ideia precisa de um momento para mostrar que veio, certo? E na fase de grupos da Libertadores, o dinizismo apresentou seu cartão de visitas para o continente. E fez isso de um jeito que ninguém mais esqueceu. E que teste, hein? Enfrentar o gigante River Plate, uma potência do continente. Para muita gente, era ali que a ousadia do Diniz ia encontrar o seu limite. Mas naquela noite, no Maracanã, aconteceu exatamente o contrário. O que a gente viu naquela noite foi um espetáculo, uma verdadeira aula de futebol relacional. Com 3 gols do artilheiro Germancano e mais 2 do colombiano John Arias, o Fluminense não só venceu, ele deu um show, encantou, foi um baile. 5-1. Esse placar foi um recado que ecoou por todo o continente. Deixou bem claro que o dinizismo não era só uma excentricidade, uma loucura. Era uma força para ser temida. E um detalhe, foi a maior goleada que o River Plate sofreu em toda a sua história na Libertadores. O aviso estava dado. Mas a jornada de um campeão nunca é uma linha reta, né? É feita de superação. E para o Fluminense, a grande prova de fogo veio na semifinal, contra o Internacional, num jogo que ficou conhecido como o Milagre do Beira-Rio. Tenta imaginar a cena. Jogo de volta, lá em Porto Alegre. Estádio Beira-Rio lotado, pulsando. O Fluminense estava perdendo por 1-0, resultado que eliminava o time. O relógio já passava dos 35 do segundo tempo. O sonho parecia estar morrendo ali. E aí, em 6 minutos que desafiaram qualquer lógica, o impossível aconteceu. Aos 36, John Kennedy, com uma frieza de gênio, faz um golaço de cavadinha. E 6 minutos depois, aos 42, Germancano, sempre ele, o matador, vira o jogo. Uma virada épica que calou 50 mil pessoas e levou o Fluminense de volta a uma final de Libertadores depois de 15 longos anos. O palco então estava montado. 4 de novembro de 2023, o Maracanã. O adversário, o mítico Boca Juniors, em busca do seu 7º título. O destino colocava o Fluminense e sua filosofia revolucionária diante do maior desafio que poderia existir. E o que deixou essa final tão especial foi o contraste de estilos. De um lado, o Fluminense, o time que mais fez gols, que jogava o futebol mais bonito. Do outro, o Boca, que chegou na final na base do empate e pênalti, uma máquina de competir. Era a arte contra a eficiência, o sonho do primeiro título contra a tradição de 6 taças. Toda grande história precisa de um protagonista. E a grande esperança tricolor tinha nome e sobrenome. E, por ironia do destino, era um argentino, pronto para derrubar seus compatriotas. Germancano foi a personificação da força desse Fluminense durante toda a campanha. Esse número aqui resume a campanha de um homem só. 13 gols em 12 jogos. Artilheiro absoluto da Copa Libertadores 2023. E o cara não só fez gol, ele fez gol em todos os momentos decisivos, carregando o time até a grande final. Mas se o Cano era o protagonista, essa história também tem um herói predestinado. John Kennedy, um jovem de muito talento que tinha sido afastado por indisciplina.
E é aqui que o dinizismo se mostra mais humano. O Diniz, com sua formação em psicologia, não desistiu do garoto, olhou para a pessoa por trás do atleta. Ele o recuperou e foi recompensado de um jeito que entrou para a história. E é aqui que a história vira lenda. Antes de colocar o Kennedy em campo na prorrogação da final, com o jogo empatado, aquela tensão toda, o Diniz olhou nos olhos do jovem e disse exatamente isso. Imagina a confiança. Uma demonstração de fé que ia definir o destino da América. O jogo foi um teste pro coração. Cano, sempre ele, abriu o placar. Mas o Boca, que é um time muito resiliente, empatou com um golaço do Advíncula, levando o jogo para a prorrogação. A tensão era gigantesca. Foi aí que, aos 99 minutos, o Keno ajeitou de cabeça e o John Kennedy, o predestinado, emendou um chute espetacular. A profecia estava cumprida. O herói, na emoção, acabou expulso na comemoração, mas o gol da glória eterna já estava marcado na história. Essa vitória não foi só um título, foi a coroação de uma jornada inteira, a validação de uma filosofia e a conquista de um lugar permanente na história do futebol sul-americano. Foi, de fato, a glória eterna. E os feitos dessa campanha são impressionantes. Foi o primeiro título de Libertadores do clube. E pelo caminho, um recorde. Eles derrotaram 5 ex-campeões na mesma edição. River Plate, Argentinos Júniors, Olímpia, Internacional e o próprio Boca Juniors. Nenhum campeão jamais tinha feito isso. E, para a torcida tricolor, talvez o ponto mais importante de todos. 15 anos depois da derrota mais dolorosa da história do clube, naquela final de 2008 contra a LDU, a redenção finalmente veio. E veio no mesmo Maracanã. Um encerramento poético para uma ferida que ficou aberta por tempo demais. Então fica a pergunta: a conquista do Fluminense foi um evento isolado, um momento de brilhantismo ou pode ser o começo de uma mudança? Será que uma filosofia de futebol construída na conexão humana pode de verdade desafiar o domínio tático posicional que a gente vê no esporte? Bom, só o tempo vai dizer, mas em 2023 o Fluminense provou que a arte pode sim levar à glória. Se essa análise te ajudou a entender melhor essa história incrível do futebol, não esquece de curtir, comentar e se inscrever para mais mergulhos como este.